Olá, boa noite. Eu queria começar agradecendo por você estar aqui hoje para falarmos sobre um assunto bastante importante. Hoje a nossa live é para falarmos sobre o cansaço emocional e principalmente para dizer que esse cansaço emocional não é fraqueza e sim é um sinal de alerta. Então eu queria, iniciar aí te fazendo uma pergunta muito simples. Você anda cansado ou esgotado? Porque existe uma grande diferença entre cansaço físico e cansaço emocional. E a maioria de nós aprendemos a ignorar essa diferença. O cansaço físico, por exemplo, é aquele que o corpo sente depois de um dia super puxado. E é quando o corpo pede descanso, pede trégua, é quando a gente precisa dormir e ele responde, né? E qual é a resposta então do corpo? A gente acorda melhor, né? Talvez não perfeita, mas a gente acorda recuperada. Agora, o cansaço emocional é outro lugar. É quando você dorme, mas acorda cansada do mesmo jeito. É quando o corpo até para, mas a mente continua acelerada, pesada, cheia. É quando você não consegue explicar exatamente o que sente, só sabe que tá exausta por dentro. Pois é, o cansaço emocional, ele não vem só desse excesso de tarefas que a gente tem no nosso dia a dia, sabe? Ele vem principalmente do excesso de engolir sentimentos. Pois é, de sustentar silêncios, de se manter forte quando tudo em você só queria descansar, principalmente emocionalmente. E talvez você até diga assim: mas eu não fiz tanto assim hoje, porque será que eu tô tão cansada? Porque o cansaço não é apenas o que você faz, é o que você sente e não expressa, sabe? É o que você carrega sozinha, sabe? É o que você empurra pra depois, todos os dias. E aí, o corpo, ele fala, né? E o corpo, ele fala principalmente quando a alma tá sobrecarregada. E quando a gente não escuta no sussurro, ele começa a gritar no cansaço. E aqui eu quero ser muito clara com cada um de nós, né? Sentir esse tipo de cansaço não significa fraqueza. Significa que algo dentro de você está pedindo atenção, sabe? Que algo dentro de você está pedindo cuidado, está pedindo honestidade emocional. Talvez você não esteja cansada da vida. Talvez você esteja cansada de viver no modo sobrevivência. E quando esse cansaço emocional é ignorado por muito tempo, quando esse cansaço emocional ele é tratado como normal, como fase, como frescura, ele não desaparece. Ele se transforma. E é aí que entra algo que quase ninguém fala: o burnout emocional. Aquele que não aparece nos exames, sabe? Mas aparece no vazio.
na apatia, na sensação de estar no limite. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Existe um tipo de cansaço que não aparece em exame nenhum. Você vai ao médico, faz os testes e tá tudo normal. Mas dentro de você nada parece normal. Esse é o burnout emocional. Temos escutado muito sobre ele, inclusive recentemente. Embora já exista há muito tempo. E esse burnout emocional, ele é invisível, silencioso e profundamente solitário. Quando a gente ouve a palavra burnout, normalmente a gente pensa em trabalho, né, em metas, excesso de tarefas, mas o burnout emocional, ele vai para muito além disso. Ele acontece quando você passa tempo demais se anulando, se exigindo, se silenciando para dar conta de tudo. E ele também acontece quando você vive muito tempo no modo aguentar. Aguentar o ritmo, aguentar as cobranças, aguentar as expectativas, aguentar a si mesma. O burnout emocional, ele não chega de repente. Ele é construído aos poucos, dia após dia, em pequenas desistências internas. É quando você deixa de ouvir o que sente. Quando passa a ignorar os sinais. Quando normaliza o esgotamento como se fosse parte da vida adulta. E tem um detalhe muito importante aqui. Muita gente que vive o burnout emocional é vista como forte. É vista como responsável, aquela pessoa que sempre resolve, que não falha, que segura tudo. Mas por dentro, essa pessoa está vazia, cansada. E muitas vezes sem saber exatamente do que. Esse burnout é invisível, porque ele não paralisa o corpo de imediato. Ele paralisa o prazer, paralisa a alegria, o sentido. Você continua funcionando, mas deixa de viver com presença. Você começa a sentir irritação constante, desânimo, impaciência com coisas pequeninas. Perde a vontade de se empolgar. Tudo vira uma obrigação. Até o que antes te fazia bem, já não mais. E talvez você até se culpe por isso. Pense que está ingrata, fraca ou exagerada demais. Mas não é isso. O burnout emocional, ele nasce quando a sua energia vai toda para fora. E nada consegue retornar para dentro. Quando você cuida de todos, mas não é cuidada. Quando você entrega muito, mas não se sente vista. Quando você é produtiva, mas desconectada de si. E sabe o que é mais perigoso? É quando você começa a acreditar que esse estado é normal. Que a vida adulta é isso mesmo. Que a vida adulta é ser cansada, sobrecarregada, sem espaço para sentir. Mas não é. Isso é um alerta. O burnout emocional, ele não é o fim da sua força. É o limite dela sendo ultrapassado há tempos demais. E o corpo e a mente, as emoções, são super sábios. Eles avisam. Primeiro no cansaço, depois na irritação, depois na apatia. E se ainda assim não forem ouvidos, vem a doença. Por isso, reconhecer esse burnout não é fraqueza,
é consciência, é maturidade emocional, é autocuidado real. Mas aqui vem um ponto importante. Muita gente não chega ao burnout emocional só por excesso de tarefas. Chega por causa de ideias, crenças e cobranças internas que nunca foram questionadas. Crenças que dizem que você só tem valor quando está produzindo. Que descansar é errado, que sentir é sinal de fraqueza. E são essas crenças que silenciosamente vão empurrando a gente para o esgotamento. E é sobre elas que a gente vai falar agora. Agora eu quero te levar para um lugar muito sutil, mas extremamente real no desenvolvimento do esgotamento. Que são as crenças que nós carregamos sobre nós mesmos e sobre o que é ser bem-sucedida, o que é ser útil ou o que é ser forte. Falamos sobre isso na live sobre crenças limitantes, mas hoje eu quero trazer num outro aspecto. Porque sabe, o burnout, seja emocional, seja profissional, ele não surge apenas por excesso de trabalho ou de tarefas. Ele também nasce de pressões internas, de histórias que nós contamos para nós mesmos o tempo todo. Histórias como: eu só tenho valor se eu estiver produzindo, se eu descansar eu vou perder tempo, se eu pedir ajuda vão achar que eu sou fraca, eu tenho que dar conta de tudo. Essas ideias podem até parecer normais, porque a gente aprendeu a normalizar. Mas muitas delas têm um profundo impacto na nossa psicologia, na nossa saúde mental. A ciência já começou a investigar isso. Tem um estudo longitudinal que fala, que foi feito com mais de 2.000 pessoas e mostrou que tem um tipo específico de crença que é chamada de autoestima baseada no desempenho, que está fortemente ligada ao burnout a longo prazo, ao longo do tempo. Nesse trabalho, as pessoas que ligavam a sua autonomia aos resultados e às conquistas eram as que apresentavam maior risco de esgotamento emocional e físico. Olha isso. Isso significa que quando a sua autoestima depende do que você faz e não de quem você é, você está colocando uma pressão enorme sobre a sua própria vida emocional. E tem outra coisa. A psicologia social nos diz que nós construímos um mundo assumptivo, um conjunto de crenças básicas sobre nós mesmos, e sobre o mundo. E quando algum evento estressante, traumático acontece, essas crenças elas podem ser abaladas ou reforçadas de maneira disfuncional. Por exemplo, se você acreditou que descansar é sinal de fraqueza, uma situação de estresse repetido vai reforçar essa ideia e vai te levar cada vez mais para um estado de alerta interno. Mesmo quando o seu corpo precisa de pausa, você não vai conseguir pausar. Tem algo chamado como de pressão autoimposta, que é quando a gente mesmo estabelece exigências e expectativas internas irreais, inflexíveis sobre o que deveríamos alcançar ou quem deveríamos ser. E essa pressão interna ativa totalmente as respostas de estresse do nosso corpo e da nossa mente. Olha isso.
essa pressão interna, ela ativa essas respostas que destroem ainda mais sem a gente perceber. Não é só trabalhar demais. É viver com uma régua interna que nunca se satisfaz, que nunca celebra, que nunca diz, ufa, por hoje já é o suficiente. Ou seja, não é apenas trabalho demais que faz acontecer o burnout, que eleva, né, que nos leva ao burnout. É crer que você só merece descanso quando provar que já fez mais do que podia. É medir seu valor pelo que você rende e não pelo que você sente, pelo que você vive, pelo que você constrói em relacionamento e em consciência interna. Quando nossas crenças giram em torno de produtividade, em torno de conquistas e utilidade como medida de valor pessoal, a nossa mente fica presa em um ciclo de urgência e sobrevivência, em vez de presença e cuidado. E é por isso que muitas pessoas com burnout emocional dizem: eu não entendo, eu descanso e ainda assim não me sinto bem. Porque o descanso físico é importante, claro, mas o descanso emocional, ele exige revisão profunda de crenças internas. Essas crenças, elas operam como roteiros invisíveis na nossa mente, sabe? Elas conduzem os nossos julgamentos, as nossas escolhas, a nossa relação com o descanso, com limites e com a nossa própria identidade. E quando essas crenças, elas não são questionadas, elas funcionam como um gatilho sempre ligado, mantendo o corpo e o sistema nervoso em um estado de alerta constante. Então, hoje, eu te convido a olhar de forma gentil e honesta para isso. Quais são as crenças que você tem repetido para si mesma? Quais histórias internas estão te cobrando mais do que te acolhem? Você não precisa se livrar dessas crenças de uma vez, mas você pode começar a notar quando elas aparecem e te guiam para o limite, sabe? Em vez de te guiar para a vida. E sabe, quando a gente começa a olhar para essas crenças internas, especialmente aquelas que envolvem o nosso valor, a nossa identidade, a gente começa a encontrar padrões que nos esgotam sem precisarmos fazer tanto. E aí eu te pergunto, o que você precisa rever hoje, agora, para começar a fazer diferente? E é exatamente sobre isso a ideia de falarmos sobre esse tema. Eu quero te convidar para fazer algo que muita gente evita. Olhar com honestidade para aquilo que está precisando ser revisto na sua vida emocional e na sua relação com o mundo. A ciência mostra que o burnout e o esgotamento emocional não surgem do nada. Eles são resultados de acúmulos de padrões, acúmulos de crenças e práticas diárias que, com o tempo, corroem a nossa energia e o nosso bem-estar. E quando a gente não revisa esses padrões, o estresse crônico se instala e se manifesta em exaustão, se manifesta em cinismo e redução do senso de realização.
Exatamente como, né, a OMS tem colocado, outros pesquisadores também falando sobre, né, essa questão do burnout, desse cansaço emocional. Então, o primeiro convite que eu quero te fazer hoje é: reveja os seus limites. E quando eu digo reveja os seus limites, eu quero, né, eu tô falando no sentido de dizer não para as pessoas, sabe? Eu falo também de falar sim para o que realmente importa para sua vida. Porque limites, eles não são paredes, eles são fronteiras. Fronteiras internas que protegem a nossa energia e a nossa presença no mundo. Quais são os limites que você abriu mão e que já não te servem mais? Quais situações, quais relações ou demandas você continua aceitando por hábito, por medo de desapontar ou por achar que não pode recusar? Uma revisão de limites não é um simples não dito uma vez. É um olhar profundo para o que te consome sem retorno emocional. Pesquisas afirmam que vários fatores, né, como controle percebido, são suporte social e equilíbrio entre demandas, entre recursos que têm um impacto direto nas manifestações do burnout. Ou seja, quando a sua vida é dominada por exigências maiores do que os seus recursos internos e externos, a sua saúde emocional paga o preço. E isso nos leva ao segundo ponto, que precisa ser revisto também com muita atenção. A maneira como você encara a produtividade e o valor pessoal. Nós vivemos numa cultura que muitas vezes mede valor pelo quanto você produz, pelo quanto você resolve, pelo quanto você está visível no mundo externo. Mas a ciência do burnout nos lembra que essa lógica extrínseca, quando internalizada sem crítica, muda a nossa experiência de vida. Quando o sentido de valor está vinculado apenas à performance, o desgaste emocional aparece muito mais cedo. E esse padrão muitas vezes cria um ciclo interno. Você faz, faz e faz. E quanto mais faz, menos se sente cheio por dentro. E isso nos leva a dizer algo muito importante. Reveja a sua relação com o autocuidado. Autocuidado não é luxo. Não é algo que você faz se sobrar tempo. Autocuidado é parte essencial de uma vida sustentável emocionalmente. Sem estratégias estruturadas e sem apoio social, o estresse crônico se acumula e pode evoluir para consequências físicas e psíquicas muito sérias. E o autocuidado começa com coisas aparentemente simples, mas são muito profundas. Escutar o próprio corpo quando ele pede pausa. Respeitar seus limites emocionais, pedir ajuda quando não dar conta sozinho. Cultivar aquilo que alimenta a sua alma e não apenas a sua agenda. E há um terceiro ponto que muitas vezes a gente esquece de revisar também. A qualidade
das suas conexões humanas. Existe uma pesquisa científica que investigou fatores psicossociais associados, né, ao burnout. Essa pesquisa mostra que o suporte social e as relações de apoio diminuem significativamente os níveis de exaustão emocional. Olha que fantástico, gente. O quanto é importante, né? Esse suporte social, essas relações de apoio, a nossa famosa rede de apoio, ela diminui muito esses níveis de exaustão emocional. Ou seja, quando a gente vive isolado ou acha que precisa carregar tudo sozinho, a probabilidade de entrar em estado de esgotamento emocional aumenta. Porque nós somos seres humanos relacionais, não máquinas de produtividade. Agora eu quero te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas é muito profunda. Qual foi a última vez que você olhou para dentro de si e perguntou: o que eu preciso rever hoje para viver com mais presença, equilíbrio e verdade? Talvez você já saiba a resposta, mas nunca se permitiu ouvir. Revisar não significa fazer tudo de uma vez. Revisar significa começar a anotar, começar a colocar palavras, começar a fazer escolhas conscientes no lugar de respostas automáticas. E cada revisão que você faz dentro de você, cada limite que você restabelece, cada crença que você questiona, cada cuidado que você oferece a si mesmo, é um passo poderoso para dizer: eu não vou esperar meu corpo cair para começar a viver com mais atenção. E isso nos leva ao próximo momento da nossa conversa, que é rever limites. E por que rever limites? Rever crenças, rever o autocuidado é um gesto de amor. E se existe algo que precisa ser lembrado, se existe algo que precisa ser reafirmado e praticado, é justamente isso: a gentileza. Ser gentil, ser profundamente gentil consigo mesmo. Eu quero fazer um convite para que você possa fazer esse convite a si mesma, dessa gentileza interna, sabe? Eu quero fazer um convite ao amor por quem você é, ao cuidado que vem de dentro para fora. Depois, de tudo que a gente trouxe até aqui, talvez as perguntas mais importantes dessa live sejam: como você tem tratado a si mesma quando está cansada? Porque a maioria de nós aprendeu a ser gentil com o outro, mas extremamente dura consigo. E aqui eu quero trazer uma perspectiva filosófica muito profunda, ensinada pelo Dr. Daisaku Ikeda, que diz, em essência, que a verdadeira força humana nasce da compaixão, começando pela compaixão por si mesmo. Daisaku Ikeda nos lembra que a vida
não é uma linha reta de desempenho, mas um processo contínuo de aprendizado, de erro, recomeço e crescimento interior, principalmente. Esse processo nos leva a este crescimento interior. E quando a gente se trata apenas como uma ferramenta de produção, a gente se distancia da nossa própria humanidade. Ser gentil consigo não é se acomodar, não é desistir, não é ignorar as responsabilidades. Mas ser gentil consigo é reconhecer o seu estado de vida agora e responder a ele com sabedoria. Na filosofia budista, existe uma compreensão muito clara sobre isso. A vida é preciosa exatamente como ela é. Ela é preciosa em cada fase, em cada condição. Mesmo quando estamos cansadas, mesmo quando não damos conta, mesmo quando falhamos. O verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelas coisas externas que a gente faz. E inclusive sobre isso, existe uma frase, né, do Sr. Daisaku Ikeda que fala exatamente, né, sobre essa questão, que fala que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelos aplausos externos, mas pela coragem de continuar acreditando em sua dignidade interior. E isso muda tudo. Porque quando você acredita que só tem valor quando está forte, produtiva e disponível, você se abandona nos momentos em que mais precisa de si. Gentileza consigo começa quando você para de se violentar internamente com frases como eu devia dar conta e eu não posso parar. Tem gente pior que eu. Essas frases não te fortalecem. Elas apenas silenciam a sua dor. Na visão do Daisaku Ikeda, o sofrimento não é um erro da vida. É um chamado para a transformação interior, para a revolução humana. E essa transformação não nasce da culpa, ela nasce da consciência. Ser gentil consigo é trocar a pergunta por que eu não aguento mais por o que em mim está pedindo cuidado agora. É compreender que você não precisa se quebrar para provar valor, sabe? Você não precisa adoecer para merecer descanso. Você não precisa chegar no limite para ser digna de acolhimento. A gentileza consigo é um ato de esperança ativa. É dizer, mesmo cansada, eu continuo respeitando a minha vida. Mesmo em pausa, eu continuo avançando. Mesmo em silêncio, eu continuo existindo com valor. E talvez hoje o maior ato de coragem que você possa fazer não seja insistir mais um pouco, mas parar, respirar e se tratar com o mesmo cuidado que você oferece a quem você ama. Então, eu te convido agora para uma nova postura interna. Não de cobrança, não de presença, não de dureza, mas de consciência. Porque quando respeitamos profundamente a nossa própria vida,
despertamos a capacidade de respeitar e transformar o mundo ao nosso redor. E essa transformação começa de dentro. Essa transformação começa agora. E com isso, eu quero te lembrar de algo muito simples, mas importante. O cansaço emocional não é um defeito em você. É um sinal de que a sua vida está pedindo escuta. A sua vida está pedindo respeito e gentileza com você mesmo. Já partindo para o final, eu gostaria de fazer um pedido. Se essa live tocou você de alguma forma, talvez o próximo passo não seja fazer mais. Talvez seja cuidar melhor de quem faz tudo. Você. E é com essa consciência que eu quero encerrar a nossa conversa hoje. Talvez depois de tudo que eu falei aqui, você esteja sentindo duas coisas ao mesmo tempo. Um certo alívio por finalmente dar nome ao que sente e talvez um desconforto por perceber que vem ignorando esse cansaço há muito mais tempo do que gostaria de admitir. E tá tudo bem. Essa live não é para acusar e nem para te cobrar mudanças imediatas. Essa live é para te conscientizar. Porque consciência vem muito antes de mudança. E o cuidado, ele vem antes da força. Então, se quer ter força, se cuide. Eu acredito que se você chegou até aqui, parou e ouviu essa live, é porque algo dentro de você pediu pausa, pediu escuta, pediu verdade. E isso já é um movimento extremamente importante. Eu quero que você saia dessa live com uma mensagem muito clara. Você não está quebrada. Você não está fraca. Você não falhou. Você ficou apenas tempo demais, sendo forte sem ser cuidada. E a partir de hoje, talvez o convite não seja mais fazer mais. Talvez seja fazer diferente. Diferente na forma como você se cobra. Diferente na forma como você respeita os seus limites. Diferente na forma como você responde ao próprio cansaço. Não espere o corpo adoecer para validar o que você sente. Não espere perder o brilho para perceber que algo precisava ser revisto. Não espere chegar no limite para se tratar, começar a se tratar com humanidade. Às vezes, a mudança começa com gestos simples, com pequenos gestos, como dizer para si mesma: hoje eu não consigo. Pedir ajuda sem se sentir culpada. Descansar sem se justificar. Se ouvir antes de se exigir. Faz algo para você que você faria para quem você ama, sem cobrar. Só faria de forma leve.
falar sobre cansaço emocional é um ato de cuidado coletivo. Você não está sozinha. E se você sente que precisa continuar essa conversa, sente que precisa continuar esse processo de olhar para dentro, de fortalecer a sua saúde emocional, sua autoestima, sua consciência, fica comigo. Aqui no canal a gente fala sobre justamente isso, desenvolvimento humano com verdade, com profundidade, com respeito, principalmente com o respeito a cada um. Para encerrar, eu quero deixar uma última reflexão. Se o cansaço emocional é um sinal de alerta, qual é o primeiro gesto de cuidado que você pode escolher hoje por você? É com essa pergunta e com muito carinho que eu quero fechar a live de hoje. Mas, antes de me despedir, eu quero te agradecer por ficar aqui até o final dessa live e dizer que isso foi um sinal de que você se escolheu hoje. Nem que tenha sido por alguns minutos. Falar sobre cansaço emocional não é confortável. Exige coragem, honestidade e presença. E se essa conversa tocou você, é porque algo aí dentro está pedindo exatamente isso. Escuta. Eu quero que você saia daqui lembrando de algo muito simples, mas importante. Você não precisa carregar tudo sozinha. Você não precisa provar força o tempo todo. Você merece muito cuidado. Você merece muito cuidado enquanto caminha. Não só cuidado quando chega ao limite. Se você gostou, se fez sentido essa reflexão, não deixa eu morrer aqui. Compartilhe essa live com alguém que você ama, com alguém que anda cansado demais, sabe? Tentando dar conta de tudo em silêncio. Às vezes, compartilhar é um gesto de cuidado. E se você sente que esse tipo de conversa te faz bem, que te ajuda, né, a se olhar com mais gentileza, com mais consciência, compartilha também. Na próxima quinta-feira eu estarei realizando uma live falando sobre o tema produtividade tóxica. Quando fazer demais adoece a mente. Vai ser um tema super bacana que vai trazer pra gente bastante insights e mais do que isso, né? Nós vamos falar sobre limites entre produzir e se adoecer. Sobre cobrança interna, sobre culpa, sobre como resgatar uma relação mais saudável com o tempo e com a nossa própria vida. Então, se esse tema faz sentido para você, vamos lá, aparece por lá no canal do YouTube e compartilha também essa live. Tá? Muito obrigada por estar aqui, obrigada por ouvir, por sentir. Cuida de você com o mesmo carinho que você oferece para o mundo. Até mais!